Olá, aqui é o professor Emerson, dando continuidade às nossas aulas de cálculo de funções de várias variáveis. Nós vamos ver nesse tópico agora a ideia de aproximação linear e a diferencial no contexto das funções de várias variáveis, tá? E usando a derivada para isso. Bom, nós temos que lembrar, já foi visto isso em cálculo 1, né? A ideia de linearização de uma função de uma variável. A ideia de linearização nada mais é do que aproximar a função de uma reta, né? Próximo de um determinado ponto. Então, essa reta aqui vai ser identificada por L de x e a função em si é f de x. Então, próximo do ponto, elas são parecidas, né? Elas são aproximadas. E aí a gente pode definir que essa reta, essa aproximação aqui, ela é dada por essa expressão. É uma equação de uma reta, né? Passando por esse ponto aqui e cuja inclinação é justamente a derivada da função. Então, L de x igual a f de a mais f' de a vezes x menos a. Isso aqui é a equação dessa linearização. No caso da função de várias variáveis, no caso aqui específico de duas variáveis, nós temos o seguinte: a aproximação da função seria aproximar por um plano, né? A linearização é um plano de que passa por um determinado ponto em relação àquela superfície, tá? Então, nós temos isso aqui, ó. Aqui tem a função em si, o gráfico da função em si, e a linearização Lxy seria esse plano que passa no ponto dado, tá? Passa nesse ponto dado aqui. E aí a gente tem algumas informações, né, na direção do eixo x, na direção do eixo y, as tangentes às curvas, né, quando a gente fixa uma e outra ali. E aí a gente pode identificar que a linearização da função seria próxima, né, próximo do ponto, elas são coincidentes quase, né? Então a gente pode dizer que L de x e y ela é aproximada à função dada, né? Perto daquele determinado ponto. No caso aqui, esse ponto aqui, ó, tá? Que é o ponto AB e que é dado aqui, né? No domínio da função. Então a linearização seria L de x e y igual a f de a é b mais fx, aí no caso aqui a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, porque aí forma essa combinação linear aí que a gente estuda na álgebra linear, na geometria analítica, tá? Então, a equação desse plano aqui é dado por isso aqui, tá? Que é a linearização da função dada. Para ilustrar, né? Vamos determinar a linearização dessa função aqui, né? A função de duas variáveis. A gente quer específico no ponto quando x é 1 e o y também é 1. Então, está aqui a linearização. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular o valor da função no ponto, calcular as derivadas parciais no ponto, tá? Então, seria isso aqui, ó. Primeiro, o valor da função no ponto substitui direto, né? O x por 1 e o y por 1 vai dar esse valor. Segundo, calcula a derivada parcial em relação a x. Em relação a x vai dar 4x, aqui dá 0, então dá 4x. E em relação a y vai dar 2y. Aí aplica no ponto dado, que é 1, 2. É 1. Aqui, ó. Aí aplicando o x igual a 1 e o y igual a 1, na derivada o resultado dá isso. E na derivada em relação a y vai dar isso aqui, ó, tá? E aí, então, a linearização da função, que é a equação do plano, então vai ser dado por isso aqui, ó. L de x e y vai ser igual o f de 1, né? Vai ser 3 mais a derivada em relação a x é 4, então é 4 vezes
o ΔX aqui representa a diferença lá, x menos o B, o A, né? E aqui y menos o B. Então vai ser 4, que é a derivada em relação a x, e 2 em relação a y. Aí pode fazer essa multiplicação e vai expressar essa equação aí. Mas basta deixar desse jeito aqui, tá? Isso aí é a linearização dessa função próximo do ponto 1, ou seja, é a equação de um plano que está tangenciando o gráfico dessa função nesse ponto dado aqui. Tá? Aí aqui, ó, aí eu deixo aqui essa aqui para você fazer, tá? Determinar a linearização da função, dessa função aqui nesse ponto aqui, no ponto A igual a 3, B igual a 2, ou seja, x igual a 3 e y igual a 2, tá? Bom, aí vamos lembrar agora a ideia de diferencial. Em função de uma variável, a diferencial é dado por isso aqui, né? Você tem uma função, tem a equação tangente aqui, a reta tangente no ponto, e aí a gente tem esses valores aqui, ó. O ΔY, que seria essa variação aqui, e o dy, né? Que é a diferencial, né? A diferencial. A gente viu isso aqui em cálculo 1, e aí a gente define a diferencial, por exemplo, esse tamanho aqui é o dy, esse tamanho aqui é o ΔX, que vai coincidir com o dx, que é o elemento infinitesimal. Quando eu divido dy por dx, eu tenho justamente a derivada da função desse ponto, que é a inclinação dessa reta. E aí a gente define desse jeito, né? A gente diz então que dy, se é desse jeito aqui, ó, dy é igual a f' de a vezes dx, tá? Porque antes a gente via esse símbolo aqui, o dy dx, simplesmente como um símbolo da derivada. Mas aqui a gente está vendo como o quociente de elementos infinitesimais, mas são valores que a gente pode fazer a divisão, né? Pode fazer a divisão. Então, a diferencial de uma função de uma variável é definida desse jeito. dy é f' de a vezes dx, tá? Ou seja, é a derivada da função no ponto vezes a diferencial dx aqui, tá? No caso da função de duas variáveis, aí a gente faz todo aquele procedimento, tem o gráfico da função e tem uma linearização dela, né, que seria a equação do plano. Aí tem esses valores aqui, ó, ΔZ, que seria a variação da função, né, desse ponto até esse ponto aqui, e DZ, que seria da linearização dada, tá? E aí a gente pode identificar o seguinte, já viu que a função dada, ela é aproximadamente a linearização, né? L de x, y. E aí, quem é a variação da função? ΔZ. O ΔZ pode ser identificado aproximadamente por isso aqui, tá? Que seria uma combinação linear das direções aqui, né? Você vê lá em álgebra linear e geometria analítica. E aí, o que acontece? Para a gente encontrar a diferencial, que é esse elemento infinitesimal aí, a gente pode então dizer que dz, posso olhar como sendo ΔZ como sendo dz igual a esse valor aqui, considerando os elementos infinitesimais. Ao invés de ΔX, vai ser dx, ao invés de ΔY, vai ser dy. Então, a diferencial, que seria a variação da função bem pouca, né? Bem pouca aqui, seria dado por essa expressão, né? Seria a derivada parcial vezes dx, a derivada parcial em relação a y vezes dy. Então, essa é a diferencial da função de duas variáveis. Para ilustrar, ó, vamos pegar essa função aqui e vamos ver o seguinte, eu quero calcular a variação dessa função quando o x varia de 2 para 2,05 e o y ele varia de 3 para 2,96, ou seja, diminuir um pouco, né? Então, quando há essas variações no x e no y, qual é a variação de z, né? Então, uma maneira de fazer
seria usar a ideia da variação normal, seria calcular DZ, delta Z, que é o quê? É o valor da função final menos a função inicial, né? Seria f de 2,05 e 2,96 menos f de 2,3. Aí faz essas contas aqui para obter essa variação, né? Substituindo na função dada. Então, seria esse valor, né? Primeiro calcular f de 2,3, né? F de 2,3, aí substitui aqui, faz as continhas, aí a gente vai obter esse resultado. Calcula f de 2,05 e 2,96, substituindo na função, aí faz as contas aqui tudinho, tá? E vai dar esse resultado aqui, ó, 13,6449. A variação, então, da função, ou seja, a variação de z, seria subtrair esse valor desse, que vai dar 0,6449. Então, essa foi a variação. Se houve essa variação no x e y, a variação de z foi isso aqui, ou seja, aumentou 0,6449. Mas agora, ó, vamos tentar fazer usando a diferencial, né? Então, a diferencial é dz, né? dz igual a derivada em relação a x no ponto, derivada em relação a y no ponto, multiplicado pelos as respectivas diferenciais, ou seja, as variações, né? Então, são pequenas variações. Então, por exemplo, aqui, ó, derivada em relação a x dessa função é isso aqui, ó. Vai ser 2x, 3y, né? A derivada em relação a y vai ser 3x e 2y, tá? Aí aplica no ponto dado originalmente, ó, 2 e 3, então vai dar 10 aqui, e em relação a y vai dar 0. E aí a gente tem o seguinte, quem é dx e quem é dy? Dx e dy é a variação que o x teve e a variação que o y teve. O x variou de 2 para 2,05, então a variação é 0,05. E o y ele variou de 3 para 2,96, ou seja, diminuiu, né? Então, subtraindo isso disso aqui, é menos 0,04. Aí é só substituir, ó. Então, na diferencial, vai ser, ó, esse valor aqui é 10, esse dx aqui é 0,05, mais fy é 0 e o dy é menos 0,04. Quando faz essas continhas aqui, ó, resultado vai dar isso aqui, ó, tá? Então, dz é esse valor aqui. E aí, o que acontece? Em relação ao valor anterior, houve um erro, né? Mas é um erro de 0,14, é uma coisa muito pequena, né? Tem um erro muito, muito pequeno aqui. E aí, dependendo do tipo de função, é mais negócio você utilizar a diferencial. Ok? É isso. Aí, ó, para mais uma ilustração aqui, mais uma situação, vamos pegar o seguinte, ó, sabe-se que uma função para o custo de combustível, onde x representa o preço em reais o litro, e y a quantidade de combustível em litro pode ser dado por essa função. C de xy igual a x vezes y, tá? O custo está em função da quantidade do preço, né? É o preço, que é x, e a quantidade em litros, que é y, tá? Aí tem a pergunta, qual o custo de combustível se x for igual a 5 e y igual a 40? Só substituir direto, né? Nesse caso, qual será a variação no custo de combustível se o preço tiver um acréscimo de 15 centavos e aumentar 1 litro na quantidade de combustível? Então, a gente pode resolver usando essa ideia da diferencial. Veja aqui, ó. Esse é o custo, né? É igual a xy, sendo que inicialmente é 5 reais o litro e a quantidade de litros é 40, né? E aí, então, tem um acréscimo, o x de 0,15 e o litro de gasolina tem um acréscimo de 1 litro, tá? Então, de 40 vai aumentar 1.
Então, por exemplo, usando variação normal, seria calcular C desses valores aqui, ou seja, C de 5,15 e 41 menos aqui é C de 5 e 40. Aí faz as continhas, você vai ter o resultado. Mas usando o diferencial, então a gente quer calcular DC. DC é a derivada de C em relação a x no ponto vezes dx, derivada de C em relação a y no ponto vezes dy. Então, quem é DC? Perdão, quem é a derivada de C em relação a x? A função da ds, derivada em relação a x vai dar y. A derivada em relação a y vai dar x. E aí, aplicando no ponto original, ó, cx, aplicando no ponto 5,40, vai dar 40. E aplicando no ponto aqui, ó, o cy vai dar 5. Quem é dx e dy? Dx é a variação que teve, então dx é 0,15. E o dy é 1, né, que é uma unidade. E aí, então, a variação do combustível vai ser aplicando na fórmula aqui, ó, na expressão da diferencial, vai ser 40 vezes 0,15 mais 5 vezes 1. Faz as contas, aí vamos ter esse resultado aqui, tá? Então, é isso, usando a diferencial. Para encerrar, eu deixo essa daqui para você tentar fazer, né? A produção de feijão, que diz o seguinte: de acordo com experimentos realizados por agrônomos de uma determinada região do Brasil, a produção de feijão em quilos por hectare, como função da quantidade de nitrogênio X dada em quilograma por hectare, né? Ou seja, o X variando de 0 a 260, e da quantidade de lâmina de água, né? Que vai ser representado por Y, dada entre 105 e 661, é o Y que está variando aqui, ela pode ser modelada por essa função aqui, ó, tá? Então, essa é a função da produção de feijão em função de x e y, né? X sendo a quantidade de nitrogênio e y a lâmina de água, tá? Então a pergunta é: qual o valor da produção esse valor aqui, ou seja, quando o x for 200 e o y for 150, tá? Aí, letra B, qual é a variação total da produção se a quantidade de nitrogênio variar 0,1 e a quantidade de lâmina de água variar 0,05, né? Então, quando diz qual a variação total da função, ou seja, da produção aqui, você pode usar, então, a diferencial, usando a ideia da diferencial, sabendo que houve essas variações aqui em x e y. Aí você encontra qual é a variação da função original, tá bom? Então, deixo essa daí para você tentar fazer, ok? Um abraço.